Me contaram que perguntaram para um multimilionário quanto seria suficiente para uma pessoa ter para que ela pudesse se sentir feliz a nível financeiro. E a resposta dele foi um pouco mais. Quanto é preciso ter para que a gente se sinta satisfeito, feliz, seguros, financeiramente falando? E a resposta desse multimilionário foi um pouco mais. Na criação do mundo, Deus colocou todas as coisas que fossem necessárias para que o ser humano tivesse, a fim de que ele pudesse ter, então, uma vida feliz. É importante a gente entender que na narrativa da criação, Deus, ele não deu todas as coisas de mão beijada para o ser humano. Mas ele providenciou uma terra rica, uma terra que iria prosperar e dar ao ser humano o que houvesse de melhor para que ele pudesse usufruir de uma vida boa, de uma vida cheia de sentido e alegria, se ele se dedicasse ao cultivo dessa terra. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e o verso 15, sendo dito assim: ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Essa é uma tradução da Bíblia King James. O texto diz para a gente que Deus providenciou as coisas para o homem. Ele plantou um jardim no leste do Éden. Mas diz também que ele colocou o ser humano naquele jardim para cultivá-lo, para fazer nele as suas plantações. Ou seja, ao contrário do que muitas vezes nos é prometido, ou muitas vezes algumas pessoas esperam, né? A nossa vida não vai ter um avanço, não vai ter uma prosperidade, uma melhora, meramente através de algum ato sobrenatural de Deus que vai abrir os céus e fazer dinheiro cair, ou fazer dinheiro nascer em árvore, ou como mostra pra gente aquela propaganda ultimamente lá de desses bancos, eu acho, né? Que o cara liga, abre a torneira e começa a cair moeda dali, não é? E tudo mais. Esse não é, o propósito de Deus não é esse, ok? Mas o propósito de Deus é que a gente possa realmente ter uma vida que prospere, uma vida que usufrua daquilo que Ele criou de bom e perfeito, e isso iria ser assim se nós nos dedicássemos, mesmo antes da queda, à realidade do nosso trabalho. Assim nós podemos ver que na perspectiva bíblica, no plano original de Deus, ao ser humano foi providenciado tudo o que fosse necessário para ele ter essa vida cheia de alegria e cheia de significado. Contudo, quando o ser humano fez a escolha, fez a opção de romper o relacionamento dele com Deus, de se deixar influenciar pela artimanha de Satanás e se rebelou contra o Deus Criador, toda a terra, toda a criação de Deus foi afetada por essa decisão do ser humano. Então, aquilo que deveria ser recebido como fruto de uma parceria natural se transformou numa batalha em busca da sobrevivência. Se não tivesse acontecido a nossa rebelião humana contra Deus, então todo ser humano que vivesse nessa terra, ele iria ter a cooperação da terra e ele iria ter sustento necessário, ok? E uma vida adequada, boa, em relação a essa criação de Deus. Mas quando a queda aconteceu, então, aquilo que deveria ser natural para nós se transformou num Deus para a nossa vida. E nós começamos uma batalha em busca dessa sobrevivência. Desde então, a nossa sociedade e o nosso coração está assolado por esse falso Deus, chamado por Jesus na Bíblia de Mamon. Nós somos ludibriados pela ideia de que se nós obtivermos sentido, que nós obteremos sentido para o nosso viver, que nós vamos encontrar alegria e satisfação, à medida que nós conseguirmos acumular cada vez mais para nós mesmos ao longo da nossa vida. Duas tendências com relação a essa questão têm sido desenvolvidas ao longo da história. Duas posturas diante desse falso Deus, e que
nós podemos perceber hoje também, através de duas correntes opostas, sobre o lugar e o papel que o dinheiro ocupa na nossa vida. Uma corrente é aquela que mostra para a gente o dinheiro como a fonte do mal. Essa postura, ela tem sua versão secular na filosofia conhecida como marxismo, onde o capital era visto como sendo o mal da sociedade e que se propunha então uma luta de classes para que houvesse uma ilusória igualdade entre todas as classes sociais. A luta do proletariado. A versão religiosa desta vertente que vê o dinheiro como fonte do mal é a da ideia de que a pobreza ela é uma virtude que deveria ser buscada. Essa linha religiosa olha então para a pobreza como uma virtude e a riqueza como pecado. Sempre como algo que acontece porque você está explorando alguém. Daí vem, dentro dessa corrente, aquilo que ficou conhecido aqui na América Latina como teologia da libertação. Mas há uma segunda corrente, uma segunda linha que lida ao longo da história com essa realidade do dinheiro, que é aquela que vê o dinheiro como fonte de bênção. Preste atenção, não é que vê o dinheiro como bênção, mas vê o dinheiro como fonte de bênção. Essa postura também tem a sua versão secular, que é vista hoje por nós no que nós conhecemos como economia liberal, onde se tem a falsa concepção de que quanto mais a pessoa conseguir acumular no menor tempo possível, ela vai encontrar então a felicidade para a sua vida. A versão religiosa dessa postura é conhecida por nós hoje como teologia da prosperidade. Ela está muito em moda no nosso país, onde muitos líderes religiosos, incluindo cristãos, incluindo entre cristãos evangélicos e católicos, ensinam que a pobreza é sinônimo de maldição e riqueza é sinônimo de bênção de Deus. Validando então para as pessoas a ganância em seus corações em nome de Deus. Outro dia eu estava andando, eu sempre vejo isso, e essa semana eu vi de novo, eu estava andando no trânsito e um sujeito estava lá com o escrito no carro dele, né? Um adesivo escrito no carro dele, assim, obtido por Deus, ou ganhado por Deus, presenteado por Deus, né? Foi Deus quem me deu, lembrei a frase. Foi Deus quem me deu. No carro, escrito no carro. Foi Deus quem me deu. Veja, isso é um negócio muito sutil, porque, de fato, a gente, em um aspecto, nós precisamos reconhecer, de fato, que todas as coisas que nós temos na nossa vida, elas são provindas da bênção de Deus, do favor imerecido de Deus para nós. São realidades concernentes à graça, que nós chamamos da graça comum. Por outro lado, essa perspectiva, hoje em dia, muitas vezes tem sido usada para as pessoas poderem validar aquilo que elas mesmas querem adquirir, aquilo que elas mesmas querem comprar, com o argumento de pois que foi Deus quem deu. E eu fiquei pensando, foi Deus quem me deu, e eu pensei, será que já está pago esse carro? Né? Será que ele não está com a vida dele apertada, cheia de dívida? Não é? Porque o carro que eu tenho, fui eu que comprei. Com a bênção de Deus. Mas fui eu que comprei, eu decidi comprar o carro. Ele não caiu do céu. Ele é bênção de Deus na minha vida, porque Deus tem me dado saúde, eu tenho trabalhado e eu resolvi comprar. Ok? Mas muitas vezes a gente se esconde através de decisões impensadas da nossa parte e depois a gente olha para aquilo e a gente afirma que aquilo foi algo que Deus esteve nos dando. E as pessoas leem aquilo e isso é bonito. Mas nós precisamos nos perguntar se aquela realidade, seja um carro, seja qualquer outra coisa que for, na verdade não é fruto de um falso Deus no nosso coração. Veja, Jesus Cristo já advertia aos seus primeiros seguidores do cuidado que nós devemos ter com esse falso Deus chamado dinheiro. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores,
Pois odiará um e amará o outro, e será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Nós não podemos nos deixar iludir. Agora, é importante você entender também que essa advertência de Jesus Cristo, ela não significa que ele seja contrário às pessoas terem recursos, ok? Ou que Jesus Cristo seja contrária a que a gente venha a ter recursos. O que Jesus Cristo está confrontando aqui tem a ver com o fato do dinheiro ser usado por nós e não amado por nós. Essa é a questão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode se dedicar a dois senhores. Ninguém pode amar a dois senhores. Então, o que Jesus está lidando aqui não é com o fato da gente ter recursos ou não ter recursos, ou nós não podemos vir ter recursos. O que ele está lidando aqui é com como esses recursos influenciam e dominam o nosso coração. Nós devemos amar as pessoas e não as coisas. Esse é o princípio do reino. É interessante que na Bíblia nós temos dois livros que se contrastam nessa perspectiva do dinheiro. Nós temos um livro que é muito conhecido, que é o livro de Jó. Não é? Todo mundo fala a paciência de Jó, né? A paciência de Jó. Todo mundo conhece o livro de Jó. Talvez nunca tenha lido, mas todo mundo conhece o livro de Jó, a história de Jó, a paciência de Jó. O livro de Jó narra essa questão de um homem que tinha muito e perdeu tudo aquilo que tinha. Então é um livro que trata a respeito de se desenrola a respeito dessa questão da falta de recurso. Quando a gente pensa num livro na perspectiva do dinheiro, ok? Porque ele tinha e o que ele tinha ele perdeu. Certo? Mas há um outro livro na Bíblia que apresenta para a gente o contraste com essa realidade do livro de Jó, que é o livro de Eclesiastes. Se o livro de Jó nos fala a respeito de um homem que tinha muito recurso e perdeu os recursos que tinha, ou seja, era uma pessoa pobre, e ela teve uma experiência com Deus no meio da sua pobreza, o livro de Eclesiastes nos mostra a história de alguém que tinha muito e não perdeu nada do que ele tinha. Ao contrário, ele usou tudo o que ele possuía, tentando encontrar significado e sentido nessas coisas para o seu viver, mas não achou. E através de tudo isso, ele acabou também tendo um encontro com Deus. Veja, por exemplo, esse texto de Eclesiastes 2, 10 a 11. O escritor de Eclesiastes diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Olha só, é um cara que tem recurso e usa os recursos que tem para tentar, através deles, trazer sentido e significado para a sua vida. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ou seja, o que ele tinha, as coisas que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, foi recompensa. Ele não roubou, ok? Ele trabalhou duramente. E ele, então, adquiriu recursos, adquiriu riquezas, e ele usou essas riquezas, esses recursos, em busca da sua própria satisfação. Fruto do meu esforço. Mas ele diz assim: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ou seja, ele está dizendo: eu tenho recursos, eu tenho dinheiro, eu usei o meu dinheiro para comprar tudo aquilo que eu podia para tentar trazer satisfação para a minha vida e não encontrei. Não encontrei satisfação. Não encontrei satisfação no carro do ano, não encontrei satisfação na maior casa, não encontrei satisfação nas muitas viagens que eu fiz, não encontrei satisfação nem nos melhores vinhos que eu tomei, não encontrei satisfação. E aí a conclusão dele é: a vida não tem sentido, ela não tem significado, a gente não encontra isso. Como é que, portanto, que a gente pode identificar se o dinheiro está se manifestando como um falso Deus na nossa vida? Como acontece aqui na vida desse autor de Eclesiastes, né? Que, segundo a tradição bíblica, foi Salomão. Né? Eu quero convidar você para a gente olhar para um texto que está lá em Tiago, capítulo 4.
Abra sua Bíblia lá comigo em Tiago 4, ou então ligue a sua Bíblia. Se você ligar a Bíblia, lembra de deixar no Vibracal, por favor. E se porventura você veio aqui, está conosco essa manhã e está sem Bíblia, nós vamos projetar ali os textos principais que a gente vai trabalhar. Mas eu continuo incentivando todos vocês a gente criar o hábito, né, de trazer a Bíblia, ok? Para os nossos encontros e usá-la. Tiago capítulo 4, a partir do verso 13, nós vamos olhar até o capítulo 5, verso 6, para levantar algumas possibilidades quanto a isso, quanto a como é que nós podemos identificar se o dinheiro ele está se transformando num falso Deus na nossa vida, no nosso coração, um Deus contemporâneo que está oculto, escondido dentro de nós, ok? Olhando para esse texto de Tiago, a primeira questão que a gente vai levantar aí é que o dinheiro ele está se transformando nesse Deus contemporâneo para a gente quando o dinheiro nos faz pessoas com vidas autônomas de Deus. Veja como o texto começa no versículo 13. Tiago começa fazendo uma exortação para as pessoas. Ele diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ouçam vocês que dizem: nós vamos fazer isso. Como eu já disse, não há problema algum em se ter dinheiro. Na verdade, ele pode e ele deve ser uma bênção. Mas o problema é que existe essa força espiritual que atua muitas vezes por detrás dele. E essa força espiritual muitas vezes nos ilude, levando-nos a achar que nós podemos fazer da nossa vida ou com a nossa vida aquilo que a gente bem entender, aquilo que a gente bem quiser, porque a gente tem recursos para fazer isso. Se nós temos recursos para fazer alguma coisa, então nós estamos livres para dirigir a nossa vida como bem entendermos. Essa que é a ideia que está por detrás aqui da exortação de Tiago. O dinheiro, quando ele se transforma em um falso Deus, ele domina o nosso coração, ele nos enreda com essa postura de soberba que nos leva a achar que nós não precisamos de Deus para nada. Para quê? Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar esse final de ano. Então a decisão que eu tenho que tomar é se eu quero viajar ou não. Por quê? Porque eu tenho dinheiro para viajar. Essa é a ideia. Eu tenho dinheiro para fazer um investimento, então eu tenho dinheiro, portanto a decisão que eu tenho que tomar é se eu quero fazer ou não esse investimento. Essa é a questão que Tiago está levantando aqui. A questão da soberba. Veja, Tiago capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz assim: ao invés disso, vocês que dizem aí, nós vamos fazer assim. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Veja, o dinheiro, ele gera muitas vezes a ilusão de que se podemos fazer algo, então nós estamos livres para decidir se queremos fazer ou não. Contudo, a Bíblia nos ensina que o governo da vida, o governo da existência, não é nosso, mas é de Deus. E mesmo que nós tenhamos muito dinheiro, isso não muda o trajeto da existência humana. Nós cantamos isso aqui numa das canções. Quem sou eu? Eu sou como nuvem passageira. Não é? Da onde está? Esse texto é tirado. Esse texto é tirado daqui, ó, Tiago capítulo 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
O que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, por mais que vocês tenham dinheiro, por mais que vocês tenham recursos, que possibilite vocês a fazerem com a vida de vocês aquilo que vocês bem entenderem, se vocês vão sair para um novo investimento ou não, se vocês vão viajar ou não, se vão comprar uma coisa nova ou não, vocês devem se lembrar que essa decisão não é uma decisão que deveria ser tomada de forma autônoma em relação a Deus. Para fazer qualquer coisa na sua história, na sua vida, você deveria considerar o fato de que Deus é o Senhor da história. Da história em geral e da sua história. Da minha história. Que por mais que tenhamos dinheiro, o curso da história humana para todo mundo é o mesmo. Nós passamos como neblina. O fato de nós termos recursos, por melhores que eles sejam, por mais lícitos que eles tenham sido adquiridos, não tira de nós o fato de que amanhã a nossa neblina, a nossa vida pode se dissipar. Que a nossa existência pode chegar ao fim. E que os nossos planos mirabolantes e maravilhosos perderão todo o seu significado, todo o seu sentido. Essa é uma consciência que o escritor de Eclesiastes tem, referente a tudo o que ele estava conquistando e que gera em seu coração a desilusão para com a vida. Veja, o escritor diz assim, no capítulo 2, versos 17 e 18, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Veja, o escritor de Eclesiastes, ele chega a essa conclusão. Ele fala, peraí, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou acumulando, tudo que eu estou juntando, todas as benesses que o dinheiro e que os recursos podem licitamente prover para a minha vida, não podem ser segurados por mim. Eu posso morrer amanhã. E aí ele entra num declínio de depressão. Ele sai de uma esfera onde ele está animado porque ele pode conquistar as coisas do jeito que ele bem entende, e ele começa a ficar desanimado porque ele percebe que tudo aquilo que ele conquistou, na verdade, não trouxe o sentido, o significado que ele queria para a vida, e aí então ele se rebaixa mais ainda num sentimento de depressão, dizendo, é pior do que isso. Amanhã eu posso morrer e tudo vai ficar para quem? Vai ficar para alguém que vai me suceder. Então ele sai de um extremo e ele vai para o outro extremo, ele fica desanimado, ele fala, não, também não quero me esforçar para mais nada. Esse é o sentimento que é gerado nele. Ele tem essa perspectiva e essa consciência de que a independência dele não pode garantir sua existência. Então nós precisamos sondar o nosso coração para perceber se essa realidade do dinheiro não tem se transformado num falso Deus na nossa vida. Primeiramente, observando se o fato de nós termos recursos, ou à medida que nós vamos tendo recursos, isso não vai nos tornando pessoas independentes de Deus. E isso precisa ser visto assim na perspectiva pessoal, na perspectiva familiar e na perspectiva comunitária também. Às vezes uma determinada comunidade de seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus, quando começam a ter mais recursos, ela começa a se tornar mais independente de Deus. Ela começa a achar que basta ela olhar para a conta bancária e saber se tem dinheiro, então nós vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer daquele jeito, vamos fazer daquele outro jeito. Mas nós não paramos e dizemos, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Para onde o Senhor quer que a gente vá? Como o Senhor quer que a gente invista agora no seu reino? Mas eu quero avançar, tem uma segunda realidade nesse texto de Tiago que vai nos ajudar a identificar se o dinheiro está se transformando nesse falso Deus. É quando o dinheiro vira um fim em si mesmo em nossa vida. Veja o capítulo 5, versículos 1 a 3, Tiago diz assim, ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne,
vocês acumularam bens nestes últimos dias. Que palavras duras, não? As palavras da Escritura aqui são bem duras e bem assustadoras. Mas, mais uma vez, nós devemos esclarecer que a questão não está em termos bens materiais. A questão está em como nós lidamos com aquilo que nós temos. Essa é a questão. A grande questão do texto aqui está nessa última expressão. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Últimos dias. Essa expressão na Bíblia refere-se ao fato de que o reino de Deus chegou em Cristo Jesus. E que a história, marcada pela rebelião contra Deus, está sendo conduzida para um ponto final. Com a morte e ressurreição e ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, os últimos dias começaram. Então, Tiago está dizendo aqui, olha, vocês estão vivendo hoje como se isso que vocês vivem hoje não fosse ter um ponto final. Vocês estão vivendo hoje como se essa realidade do mundo que vocês enxergam fosse a realidade que vai durar eternamente. E ela não vai durar eternamente. É isso que ele está apontando aqui. Tudo o que conhecemos como valioso dentro dessa estrutura de mundo marcado pela rebelião e desconexão contra Deus vai passar. Nós precisamos ter convicção disso, queridos e queridas. Isso que a gente conhece como estrutura de mundo e de vida não foi planejado por Deus. É fruto da rebelião e vai ser julgado por Deus. E vai ser transformado por Deus. Então não adianta a gente viver com o nosso coração ligado e apegado a todas essas realidades aqui. Por isso, as Escrituras nos dizem em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, não amem o mundo, nem o que nele há. Quando ele fala aqui para não amar o mundo, nem o que nele há, ele não está falando a respeito da criação das árvores, das pedras, dos rios, dos animais, ok? Mundo aqui é essa expressão de tudo aquilo que é contrário ao projeto de Deus e que muitas vezes nos fascina como a realidade que a gente deve desenvolver para a nossa existência aqui. O próprio texto mostra isso. Ele diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, do que ele está falando? Cobiça da carne, a cobiça dos olhos, é a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Veja, ostentação dos bens, não os bens, ok? Mas aquilo que os bens produzem em nós. Uma falsa segurança que ele gera em nós. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a questão está relacionada a como o nosso coração se apega às coisas que temos, como elas se tornam um fim através do qual nós começamos a achar que nós vamos encontrar sentido, alegria para as nossas vidas. Contudo, aquilo que nós acumulamos, aquilo que nós não usamos para servir as pessoas, para celebrar a vida, mas nós vamos apenas guardando, de acordo com o texto de Tiago, apodrece, se deteriora. Não irá conosco para a nova realidade que Deus está criando. Muito tempo atrás eu li num desses devocionários, tipo Pão Diário, Cada Dia, né? Um desses aí. Eu li uma história, não sei se ela é verídica ou não, mas uma história de uma mulher lá que comprou umas louças, né, bonitas, ou que tinha ganho aquelas louças bonitas lá no seu casamento, e elas nunca usava as louças. Ela sempre deixava guardada para uma ocasião especial. E a ocasião especial foi quando o marido dela usou as louças na recepção das pessoas na sua casa para o seu velório. Para o velório da sua esposa.
Uma história assim, que a gente não sabe muito bem se ela é verídica ou não, mas o princípio dela apresenta algo muito importante para a gente. Quantas coisas a gente fica guardando na despensa da nossa casa, dentro do nosso guarda-roupa, porque a gente acha precioso demais, bonito demais. E a gente fica dizendo, não, vai ter um momento especial para usar isso aqui, e a vida passa. E a gente deixa de usufruir aquilo. A vida de algumas pessoas passa sem que seja desfrutada, com relacionamentos significativos, com profundidade de amizades, com expressão de graça. Por quê? Porque elas têm os olhos mais colocados nas coisas do que nas pessoas. Elas vivem mais focadas no aqui do que na eternidade. Esse falso Deus nos enreda com o seu fascínio, se tornando pegajoso, né? Nos agarrando e nos levando a uma atitude de ganância. Esse falso Deus leva-nos a amá-lo no lugar de amar a Deus e de amar as pessoas. E como consequência, desejar sempre mais e não conseguirmos nos desapegar de nada daquilo que nós temos. A gente nunca consegue dar nada. Né? A gente nunca consegue abrir mão de nada. É aqui que reside o mal. O mal não está nas coisas que temos. O mal não está no dinheiro que nós possamos adquirir através do trabalho honesto. O mal está ao amor que nós começamos a dedicar e depositar nessas realidades. É o que também o apóstolo Paulo nos diz na palavra de Deus, quando ele diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram e se atormentaram com muitos sofrimentos. Veja, a questão de Paulo, de novo, não é você ser rico. A questão de Paulo é você fazer da riqueza um fim. Viver em função disso. Eu quero ser rico. E a minha vida é dedicada para isso. Na perspectiva bíblica, a riqueza é uma realidade que acontece na nossa vida como uma consequência natural do nosso trabalho. Se você trabalhar, se a gente trabalhar, é natural que a gente tenha recursos. É óbvio que esse natural vem dentro de um contexto histórico também. Vem dentro de um contexto social, dentro de um contexto geográfico. Ok? O que nós podemos achar, por exemplo, para a nossa vida, né, que não é riqueza, se a gente colocar isso que a gente tem dentro do contexto, por exemplo, de um país da África, nós vamos perceber que não somos ricos às vezes, somos milionários. Não é? Então tem muito a ver com todo esse contexto, mas a questão em si é o amor colocado nessas coisas. Veja como o escritor de Eclesiastes lidou com essa questão. Ele diz assim, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. E ele diz, isso também é um absurdo e uma grande injustiça. E a gente vê na história de muitas pessoas como isso acontece. Gente que não trabalhou nada, não se esforçou nada, e que recebe tudo de mão beijada, e que por ter recebido assim, desperdiça tudo aquilo que recebeu, de forma imprudente. Mas eu quero ir para frente um pouquinho mais, e mostrar uma terceira realidade que nos ajuda a identificar se o dinheiro está sendo um falso Deus na nossa vida. É quando o dinheiro é mais valioso para nós do que as pessoas. Tiago capítulo 5, versículo 4 e 6 diz assim, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate.
vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Novamente, o problema não é o dinheiro em si, mas quando ele se transforma em um falso Deus para a nossa vida, nós passamos a amá-lo e passamos a usar as pessoas. Na regra do reino de Deus, do governo de Deus, nós devemos amar as pessoas e usar o dinheiro. No princípio de um mundo que é governado por esse falso Deus, nós usamos as pessoas e nós amamos o dinheiro. O falso Deus, dinheiro, nos convence de que nós temos o direito de ter o que podemos adquirir e que nós não devemos levar em conta, levar em consideração a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Queremos muitas vezes nos convencer de que não temos o suficiente para poder doar. Não temos o suficiente para poder investir na vida de pessoas, para abençoar os outros. E assim nós retemos para nós mesmos aquilo que a gente diz não ter suficiente. E nós gastamos sempre mais conosco mesmo. Eu sei que isso é duro para todos nós aqui. É uma palavra dura para todos nós aqui, a começar para mim, a começar de mim. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. E eu não posso negociá-la para me tornar mais agradável para ninguém aqui. É o que ela nos diz. Quando nós afirmamos que não podemos ajudar na necessidade das pessoas, quando nós afirmamos que não temos para ofertar a fim de que o evangelho chegue ao coração de quem ainda não teve a oportunidade de se tornar um seguidor de Jesus Cristo, quando nós temos que parar de realizar qualquer avanço do reino de Deus, porque nós dizemos que não temos dinheiro, e depois nós gastamos o dinheiro para o nosso próprio benefício e prazer pessoal, nós estamos valorizando mais o dinheiro do que as pessoas. Então nós não podemos usar o dinheiro para o nosso próprio benefício? Sim, podemos. É claro que podemos. O que não podemos é dizer que não temos dinheiro para abençoar pessoas e depois gastá-lo um pouco mais conosco mesmo. É isso que nós não podemos. Porque se isso acontecer, Tiago nos adverte, o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. De semelhante modo, o lamento de tantos que não podem ser servidos e abençoados por nós, devido ao nosso exagero, nosso apego exagerado ao dinheiro, como um benfeitor do nosso viver, também chegam aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O escritor de Eclesiastes demonstra que quando a nossa vida é enredada por esse falso Deus dinheiro, e nós passamos a valorizá-lo mais do que as pessoas, nós nos tornamos escravos dele. Capítulo 2, verso 22 e 23, ele diz: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. O que é que ele está nos dizendo? Ele está dizendo, quando o nosso coração deposita a nossa confiança e esperança no dinheiro, toda a nossa vida se torna uma grande canseira. Toda a nossa existência se transforma numa grande estafa. Porque a gente sempre
acha que não temos o suficiente e precisamos trabalhar mais para ter mais. E aí a gente tem mais, mas não consegue dormir à noite porque fica preocupado se aquilo que a gente tem a gente não vai perder. Por quê? Porque a confiança do nosso coração está depositada, para o sentido e significado da nossa vida, está depositada no dinheiro. Ao invés dele ser apenas um recurso do qual Deus se utiliza para abençoar a nossa existência. 3 aspectos no texto de Tiago que nos ajudam a sondar o nosso coração em relação a esse falso Deus, que nos ilude, que sorrateiramente, nos domina, sem a gente perceber. Agora, uma vez que a gente identifica isso, como é que nós podemos ver o dinheiro redimido? Nós precisamos voltar agora os nossos olhos para as boas novas do Evangelho do Reino, que nos mostram como o dinheiro pode ser redimido em nosso coração, de modo que perca essa sua força como um falso Deus e passe a ser a dádiva do Deus Criador para o nosso viver. Porque é isso que Deus deseja que o dinheiro seja para a gente. Uma dádiva, um presente, uma bênção dele para a nossa existência. E não a fonte da nossa existência. Então, de 2 maneiras, ou de 2 formas, no texto de Tiago nós encontramos esse processo da redenção do dinheiro. Primeiro, isso acontece quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor de nossa vida e o dinheiro é o nosso servo. Tiago 4,15 diz assim: ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser. Não se o dinheiro que eu tenho permitir, mas se o Senhor quiser. Viveremos e faremos isto ou aquilo. A nossa vida não deve ser dirigida pelo fato de termos ou não termos dinheiro. A nossa vida não deve ser dirigida por aquilo que o dinheiro pode nos dar, ou por aquilo que nós não podemos adquirir. Porque isso entra as 2 realidades. Você ter e poder adquirir, ou você não ter e achar que você então não pode adquirir porque não tem. A decisão da minha vida, da nossa vida, não deve ser baseada nisso. A decisão da nossa vida deve ser baseada no nosso relacionamento com o Senhor e pelo fato de nós vivermos sob a sua direção. Se o Senhor quiser. Porque se tem o lado da pessoa ter recursos, de nós termos recursos e nós definirmos o que nós vamos fazer pelos nossos recursos, também tem o lado de muitas vezes nós não temos recursos e nós definirmos o que nós não vamos fazer por conta de nós não termos recursos. Um investimento que seria bom ser feito às vezes na vida do seu filho, e você olha e você diz assim, não, mas eu não tenho recurso para isso, não vou fazer. Está errado. Na verdade, o que a gente deveria fazer é orar. Senhor, esse é um bom investimento para ser feito na vida do meu filho, eu não tenho recursos para isso agora. O Senhor deseja que eu realize isso. O Senhor me dirige nessa perspectiva. E se nós temos a direção do Senhor para isso, então nós vamos trabalhar e nós vamos estruturar a nossa vida para que esse investimento seja feito. Então, é de um lado e do outro lado. Deu para entender essa perspectiva? Não é só eu tenho, então eu vou fazer, mas muitas coisas nós não fazemos porque nós olhamos e achamos que não temos. Mas nós não consultamos Deus, nós não oramos, nós não perguntamos para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então, dos 2 lados estão errados. Essa é a conclusão que redime o escritor de Eclesiastes. Veja, ele está nessa crise que o leva para esse fundo de depressão que diz eu não quero viver, não vale mais a pena viver, porque até mesmo aquilo que a gente constrói nessa vida vai ficar por aí. Mas aí, no verso 24 ele diz assim, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E olha a conclusão dele. E vi que isso também vem da mão de Deus.
redenção. Ele começa dizendo, eu adquiri, eu pego, eu tenho, eu realizo, eu usei aquilo que eu tinha, que eu tenho para trazer alegria, prazer na minha vida, não encontrei alegria, não encontrei prazer, não encontrei sentido, aí ele vai para a depressão dizendo assim, então não vale a pena investir em nada dessas coisas, só que ele não fica na depressão, ele diz assim, mas espera aí, eu percebi que na vida do ser humano tem bênçãos, comer, beber, encontrar prazer naquilo que você pode produzir e adquirir pelo seu trabalho. Pode ser bênção. Quando? Quando nós vemos que todas essas coisas não vêm do dinheiro, vêm da mão de Deus. Vêm da mão de Deus. Não vem do nosso esforço e de nossa autonomia gerada pelo dinheiro, mas vem das mãos de Deus. Redenção. O dinheiro não é meu Deus. Ele não é meu Senhor. Deus, o Deus Criador, é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. O dinheiro é seu servo. E quando ele se torna seu servo, então ele cumpre aquilo para o qual Deus o inventou. Trazer sentido, significado, alegria, como complemento de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa história, na nossa vida. O cultivo do Éden continua sendo o caminho através do qual essas bênçãos chegam na nossa vida. Nosso trabalho, nossa dedicação. Mas não é a nossa fonte. A fonte é Deus. Mas Tiago nos mostra um segundo elemento dessa redenção no dinheiro. É que ele acontece quando nós vemos o dinheiro como uma fonte de dádiva que deve ser passada adiante. Não acumulada, mas passada adiante. Tiago 5,4 diz assim, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, que vocês retiveram. Deus nos abençoa com o nosso trabalho. E Deus nos dá a graça de recebermos a benesse do dinheiro. Contudo, o dinheiro, para ser bênção em nossa vida, não pode ser retido por nós. Ele é algo que precisa estar em movimento. Nós precisamos passá-lo adiante. Eu sei que este é um princípio que vai contra aquilo que a nossa sociedade nos propõe. Nós vivemos sendo ensinados que nós precisamos garantir o nosso futuro, nós precisamos poupar, e nós precisamos ajuntar, e nós precisamos guardar. E é óbvio que existe uma esfera, um espaço para isso. O problema é quando nós começamos, para fazer isso, reter a bênção que esse dinheiro deveria também trazer para a vida de outros. Dentro dos valores do reino de Deus, o Evangelho nos ensina algo diferente disso. Não é que não seja necessário sermos previdentes e pouparmos, mas é que não devemos ver o dinheiro como segurança, como a segurança que na verdade provém de Deus. E a maneira de Deus, que Deus desenvolveu para nos ensinar que nós devemos depender dele, e que o dinheiro é uma bênção que ele nos dá, e que devemos, por confiarmos nele, em Deus e não no dinheiro, sermos generosos, é o que as Escrituras nos chama de dízimo. O princípio do dízimo ensinado na Bíblia tem este fundamento. Por que nós devemos ser dizimistas?
de acordo com as Escrituras. Porque nós reconhecemos que a fonte do nosso sustento é Deus, e não o sistema econômico aonde nós estamos inseridos. Nós devemos ser dizimistas porque esta é uma prática através da qual Deus nos ensina que não devemos ver o dinheiro como uma bênção a ser retida, mas que a mesma deve ser distribuída para abençoar outros, de acordo com o contexto da economia em que nós vivemos. Por isso que lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, você vai ler algo sobre o dízimo que está relacionado à economia agrônoma ou agrária, que era a vida de Israel. O texto diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos que não terão onde guardá-las. O que esse texto está falando? Veja, a casa da qual ele fala é o templo. Dentro do sistema do templo, os dízimos deveriam ser levados, e os dízimos na época de Israel era a 10ª parte que deveria ser tirada da primeira colheita feita. A primeira etapa da colheita, os primeiros 10% dos grãos tirados deviam ser levados para o templo, para o depósito do templo. Para quê? O templo não é um banco. Ok? Ele não é um banco. Não é para você, não era para guardar e estocar, como a gente acha que guarda dinheiro no banco, né? Não, o templo era um centro de distribuição de alimento para aqueles que não tinham. Assim como José fez no Egito, mas depois vendeu, né? Tudo aquilo que ele acumulou e enriqueceu cada vez mais a Faraó. Deus cria o mesmo sistema no templo, mas não para ser vendido. É para que pessoas pudessem ser abençoadas a partir do templo. Então esses grãos eram trazidos, esses alimentos eram trazidos, e eles eram guardados, e depois eles eram distribuídos para os órfãos, para as viúvas, para os pobres, para os necessitados. Haviam recursos no templo para que ninguém do povo de Israel, ou ninguém que viesse se associar ao povo de Israel, passasse miséria, tivesse miséria na sua vida. Não havia uma classe social igualitária, mas não havia miséria, ou pelo menos não deveria haver miséria em Israel. Mas a gente sabe pela história que isso não foi cumprido, né? Que os responsáveis pelo templo muitas vezes não fizeram essa distribuição, usaram isso para também se enriquecer cada vez mais. Os saduceus, na época de Jesus, faziam isso. Roubavam. Esse é um princípio que não mudou. Quando nós dizimamos e quando nós ofertamos, não é para que aqueles que, entre aspas, administram o templo, né, possam ter um jatinho particular. Se ele pode ter um jatinho particular como fruto do labor dele, do trabalho dele, ótimo. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando isso é fruto daquilo que deveria ser usado, na verdade, para distribuição do evangelho, do reino de Deus, da bênção de Deus, do socorro do reino para a vida de pessoas, tem muito problema nisso. Tem muito problema nisso. Deus nos supre com sua bênção para que possamos abençoar o seu reino. E a Bíblia nos mostra que quanto mais nós abençoamos o reino de Deus, mais abençoados nós somos por Deus no que diz respeito a essa dimensão de sermos abençoados para continuarmos sendo bênção. E não do jeito que a teologia da prosperidade nos ensina, para darmos para a gente receber e ter cada vez mais para a gente. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, é quem nos ensina isso na palavra de Deus, a partir dos versículos 6 a 10, que é o texto que a gente sempre usa como princípio aqui para as contribuições na nossa comunidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Veja, isso é um princípio do reino.
O problema de teologias, como da teologia da prosperidade, é que eles pegam algo que a Bíblia fala de verdade e distorcem aquilo e usam do jeito que eles querem. Mas é um princípio do reino que quanto mais generosos nós somos, mais nós vamos ser abençoados por Deus para continuarmos sendo generosos. Qual é o princípio? O princípio não é que essa bênção que nós vamos ter mais de Deus sempre vai ser mais dinheiro. Ok? Às vezes não vai. Veja, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Veja, Paulo está dizendo, vocês, se nós somos generosos, nós somos comprometidos com esse princípio de que nós recebemos e nós passamos adiante, somos abençoados para abençoar, Deus vai suprir sempre todas as nossas necessidades. Ele vai nos dar tudo do que for necessário. Veja, Ele não vai nos dar tudo o que nós queremos, mas Ele vai nos dar tudo o de que for necessário. Para quê? Para que a gente possa continuar transbordando em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Em outras palavras, recebemos de Deus e devemos ser generosos, derramando do que recebemos na vida do reino, e assim Deus suprirá cada vez mais o que precisamos ter para abençoar o seu reino. De novo, esse é um princípio que tem que ser aplicado a nós pessoalmente, a nossa família e a nossa vida como comunidade. Deus abençoa cada vez mais uma comunidade que investe cada vez mais na expansão do seu reino. Igreja não é banco. Os recursos que Deus nos der como comunidade precisam estar em movimento. Nós precisamos ser abençoados para abençoar. Nós precisamos ter para dar. Nós precisamos receber para que outras pessoas recebam do Evangelho. Mais e mais. A começar daqueles que estão entre nós e que venham ter suas necessidades. Que o depósito do templo esteja cheio. Para estocar e guardar? Não. Para abençoar pessoas. O evangelho do reino não pode ser detido por mamon. E o escritor de Eclesiastes, ele diz isso. Ele mostra de semelhante forma essa realidade da redenção do dinheiro na sua vida, quando ele diz assim, ao homem que agrada, que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Graça transbordante. Ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quando nós somos generosos, o dinheiro como um falso Deus é redimido de nossa vida e se torna uma bênção de Deus para nós. A Bíblia nos mostra que Deus não nos pede para fazer qualquer coisa que Ele mesmo não tenha feito primeiramente por nós. Nossa relação com Deus, a partir do Evangelho, não se dá na mesma dinâmica da religião que nos diz que nós devemos nos esforçar para agradar a Deus, para que assim Ele possa nos abençoar. Deus nos deu a sua maior riqueza. Deus nos deu a vida de seu próprio Filho unigênito, que se fez ser humano em Jesus Cristo.
aquele que sempre esteve no Pai, aquele que é o tesouro de sabedoria e prazer, nos foi dado como a maior de todas as bênçãos de Deus. Se a gente fizer o mínimo esforço aqui, para pensar nisso, por quanto dinheiro você entregaria um dos seus filhos para morrer? Eu, por nenhum dinheiro do mundo, entregaria um filho meu para a morte. Eu diria, eu morro no lugar dele. Porque a maior dádiva, a maior bênção, a maior riqueza, a maior herança que nós temos, são nossos filhos. Mas Deus Pai, em comum acordo com o Deus Filho, entregou a sua maior riqueza por mim e por você. Em Jesus Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição, nós recebemos a maior de todas as bênçãos de Deus. A vida eterna e abundante que fomos criados para ter. Assim, então, como Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, como sua maior dádiva, também nós devemos estar dispostos a darmos das bênçãos menores que nós recebemos, como dinheiro, para abençoar a vida de outros que estão ao nosso redor e que precisam saber que Deus nos deu a maior de todas as bênçãos. Uma bênção que não pode ser comprada por dinheiro, por ouro, por prata. A vida eterna em Jesus Cristo. Como nos diz 1 Pedro 1, 18 a 20, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, dinheiro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por que Jesus teve que morrer? Porque Ele é o único valor que pode quitar a dívida de rebelião que nós seres humanos temos diante de Deus. E Deus o deu em pagamento por essa dívida. Deus nunca pede para que eu e você façamos qualquer coisa que Ele mesmo não tenha feito. Então, quando Ele pede para eu e você investirmos no seu reino, para que esse evangelho chegue em gente que ainda não sabe que tem o privilégio de se tornarem seguidores de Jesus Cristo, Ele está nos pedindo algo que é muito menos valioso do que aquilo que Ele fez por nós. Vamos orar? Fique em pé. Senhor, eu sei que nós estamos tendo um confronto de poderes agora aqui. Há um choque de reinos acontecendo nesse momento, no nosso coração, na nossa mente. Esses falsos deuses gerados pela queda, orquestrados por Satanás, nesse momento, estão ao Senhor Deus procurando convencer a nossa mente, o nosso coração, de que as coisas não são de acordo com aquilo que a Tua palavra nos revela. E por isso nós queremos orar que venha o Teu reino, Senhor. Que venha o Teu governo. Que a força e o poder do Evangelho nos motive a fazer aquilo que a canção que a gente tem adotado aqui como tema dessa série fala,
nós abrimos mão de outros deuses, ó Senhor. Nós nos rendemos completamente ao Senhor, ao teu governo, à tua liderança. Pai, que o dinheiro venha a ser na nossa vida aquilo que ele deve ser: servo. Algo que o Senhor nos dá através do cultivo do solo, através do nosso trabalho sério, honesto, para ser um meio através do qual possamos ser abençoados e possamos abençoar a vida de tantos que estão ao nosso redor, de tantos que nessa geração ainda não ouviram essa mensagem maravilhosa do Evangelho. Que ele não nos envolva, que ele permaneça debaixo dos nossos pés, e que o teu nome seja honrado e glorificado por tudo aquilo que a gente faz com os recursos que o Senhor coloca à nossa disposição. Em nome de Jesus. Queridos, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor infinito, indescritível desse Deus, a presença sábia, poderosa do Espírito Santo, acompanhe cada um de nós, esteja com a igreja de Jesus, opere sobre a humanidade até que o seu reino chegue plenamente entre nós. Amém.